Olá, hoje é dia 29 de março e esse é o Senado Notícias. A comissão temporária destinada a acompanhar as ações de combate à pandemia da Covid-19 se reuniu nesta manhã para discutir a produção de vacinas contra a doença e o processo de liberação definitiva e temporária dos imunizantes. A diretora da Anvisa deu uma geral sobre o processo de produção e certificação de vacinas. O secretário de Pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia falou do empenho que a ciência brasileira está fazendo e como a pasta tem apoiado esse esforço. Também investimos em testes diagnósticos com equipamentos já existentes nas universidades. E hoje o MCTI contribui com quase 300 mil testes RT-PCR, com a contribuição das universidades com recursos financiados pelo MCTI. Enquanto isso, as vacinas ainda estão por chegar. O Ministério já firmou compromisso com seis fornecedores, tá? Isso, contratos já assinados, o que dá ao Ministério uma gama de seis tipos de vacina. E como em tempo de guerra, até mesmo os laboratórios para a produção de vacinas no setor veterinário estão sendo cogitados para cooperar nesse momento. Fomos contactados da possibilidade de nós oferecermos algumas das nossas plantas para produzir vacina. E nós iniciamos as tratativas para que não criasse nenhuma falsa expectativa. Nós temos hoje 23 fábricas em operação no Brasil, com 39 linhas de produção, e não colocará em risco o abastecimento de 300 milhões de doses de vacina contra a febre aftosa, demandado oficialmente pelo Ministério da Agricultura durante o ano de 2021. O relator da comissão traduziu a angústia de milhões de brasileiros. O Brasil tem um parque industrial pronto e com condições de fazer as vacinas necessárias para o Brasil. Aquela pergunta que todos os brasileiros fazem: que dia vai chegar a vacina no meu braço? E ainda nesta tarde, às 4 horas, a comissão da Covid se reúne novamente, desta vez para ouvir o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A participação do ministro da Saúde em audiência remota na tarde desta segunda-feira foi conseguida pelo relator da Comissão Covid-19 do Senado, Wellington Fagundes, em reunião no Ministério, na noite de sexta-feira. Eles falaram principalmente sobre a possibilidade de a produção de vacinas contra o coronavírus no Brasil ser adiantada com a autorização a laboratórios de saúde animal de produzirem os imunizantes contra a Covid-19 para humanos. São 3 fábricas colocadas à disposição para produzir a vacina brasileira. Com toda a tecnologia, só precisamos da célula semente para que o Brasil possa produzir as vacinas necessárias, ou seja, o IFA, para que seja produzida a vacina necessária para atender todos os brasileiros. O Brasil tem um agronegócio muito desenvolvido, um dos mais desenvolvidos do mundo, e precisamos usar essa infraestrutura para fins adequados, claro, com o aval das agências regulatórias, da ciência médica. Se isso for possível, é uma alternativa para todos nós. Representantes da Anvisa e da Medicina Veterinária também participaram da reunião. Essas plantas de produção veterinária vacinal, elas já existem, elas são uma realidade, é um fato concreto. São mais de 20 plantas em todo o Brasil, então é uma possibilidade concreta, sim, na qual a Anvisa, o próprio Ministério da Agricultura, também o Sindicato das Produtoras de Vacinas de foco animal já estão em conversação, já estão em estudos para tornar, sim, essa possibilidade concreta. Então, acredito muito nela, deposito esperança nessa frente. Os laboratórios de saúde animal são laboratórios todos de nível de segurança NB3+, quer dizer, o máximo de segurança, e podem produzir rapidamente 500 ou 600 milhões de doses. Na noite anterior, Wellington Fagundes já tinha ido também ao Ministério da Agricultura, onde tratou do mesmo assunto com a ministra Tereza Cristina. E o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pediu demissão do cargo. No final de semana, ele publicou uma mensagem na internet que contrariou vários senadores.
O chanceler Ernesto Araújo escreveu sobre o diálogo que teria tido com a senadora Cátia Abreu, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Em 4 de março, recebia a senadora Cátia Abreu para almoçar no Ministério das Relações Exteriores. Conversa cortês. Pouco ou nada falou de vacinas. No final, a mesa disse: ministro, se o senhor fizer um gesto em relação ao 5G, será o rei do Senado. Não fiz gesto algum. Desconsiderei a sugestão, inclusive porque o tema 5G depende do Ministério das Comunicações e do próprio presidente da República, a quem compete a decisão última na matéria. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, saiu em defesa da senadora. Escreveu: a tentativa do ministro Ernesto Araújo de desqualificar a competente senadora Cátia Abreu atinge todo o Senado Federal e justamente em um momento em que estamos buscando unir, somar, pacificar as relações entre os poderes. Essa constante desagregação é um grande desserviço ao país. A senadora, que na véspera havia publicado uma reportagem com o título "Grupo de mais de 300 diplomatas publica carta para pedir saída de Ernesto", escreveu: desviar o assunto para tirar o foco do que é mais importante, vacinas e vidas. Vamos voltar ao jogo rápido. Não farei o jogo deles. Outros senadores também se manifestaram. Randolph Rodrigues, da Rede, disse que Ernesto Araújo, em tom de desespero, resolveu atacar o Senado. Simone Tebet, do MDB, disse que o ministro tem de sair. Messias de Jesus, do Republicanos, disse que o diplomata tem comprometido as relações internacionais do Brasil. Jean Paul Prats, do PT, afirmou que o chanceler conseguiu ofender até a ala do Senado que ainda o tolerava. E Davi Alcolumbre, do Democratas, avaliou que a insinuação de Ernesto Araújo foi irresponsável. A pandemia do coronavírus é responsável por muitos dramas. Um deles é o de crianças que perdem o pai, a mãe ou até os dois por causa da doença. E não são poucos os casos em que essas crianças ficam sem nada para receber. Para evitar o desamparo, um projeto no Senado cria a pensão para os órfãos da Covid. O projeto é de autoria do senador Rogério Carvalho e pretende conceder uma pensão a crianças que perderam o pai ou a mãe em decorrência da Covid-19. Os casos de crianças que ficaram órfãos aumentam a cada dia. Meu nome é Sara Caroline, tenho 14 anos e perdi minha mãe para o Covid-19. E agora eu vou morar com meus irmãos e não sei como é que vai ser minha vida daqui para frente. O projeto prevê uma pensão no valor de R$ 1.100. A pensão será paga a uma criança por núcleo familiar. Caso o responsável tenha 2 núcleos familiares, serão concedidas 2 pensões. O benefício será pago até a criança completar 18 anos. A pensão não será concedida caso o pai ou mãe falecidos tenham sido beneficiários da Previdência Social. O senador Rogério Carvalho disse que se inspirou numa iniciativa adotada pelo Peru, onde 11 mil crianças perderam pai ou mãe em função da Covid-19. Em entrevista ao programa Argumento, o senador disse que o Estado precisa ajudar essas crianças. Basta a perda de uma criança e perder seu pai, perder sua mãe, perder seu provedor, pode ser avó, avô, alguém que cuidasse dessa criança. Basta a perda afetiva, todo o acompanhamento que essa criança teria ao longo da existência, ou seja, perder essa perda já é insubstituível. E passar necessidade, passar fome, passar privações de outras naturezas, de natureza material, alimentícia. Então, o Estado precisa acolher essas crianças, cuidar dessas crianças, para que a gente dê, pelo menos, algum conforto para quem perdeu tudo. O plenário do Senado deve votar nesta terça-feira a medida provisória que beneficia os consumidores de energia do Amapá, atingidos pelo apagão no estado no mês de novembro. 3 de novembro de 2020, após uma forte chuva, uma explosão gerou um incêndio em uma subestação de energia em Macapá. A consequência foi o apagão em todo o estado, considerado um dos maiores blackouts do Brasil. 2 transformadores foram atingidos. O terceiro, que seria o reserva, estava fora de operação.
13 das 16 cidades do Amapá ficaram no escuro por 2 dias seguidos e em rodízio de fornecimento de energia por mais 22 dias. Isso afetou o abastecimento de água, a compra e armazenamento de alimentos, os serviços de telefonia, internet, entre outros. Quase 90% da população foi atingida. Uma fase muito delicada de convulsão social. As pessoas perderam a sua produção, os produtores, os pescadores, enfim, todos os comerciantes foram abalados porque não tinham geradores suficientes para atender a comunidade. Então, é um prejuízo incalculável e, naturalmente, todos estão sofrendo ainda os efeitos daquele apagão. Porque você tinha comerciantes que tinham produtos na prateleira, que se perderam sem ele ter a condição de vender, de comercializar seus produtos, e esse prejuízo ficou para essas pessoas. Em novembro, o presidente Jair Bolsonaro assinou medida provisória que isentou consumidores dos municípios atingidos do pagamento da conta de luz no período de 26 de outubro a 24 de novembro. O governo federal disponibilizou 80 milhões à Companhia de Eletricidade do Amapá para compensar o benefício. Na Câmara dos Deputados foi feita uma modificação no texto para permitir que a isenção se prorrogue por mais 3 meses para consumidores de baixa renda e consumidores residenciais e rurais cujo consumo médio mensal for de até 280 kW. Eu basicamente vou apresentar no meu relatório o texto aprovado na Câmara dos Deputados, porque esse texto contempla a gente com essas perfeições que foram feitas no texto, que é pegar o saldo remanescente da medida provisória, algo em torno de 25, 26 milhões de reais, quitar o pagamento de novembro, e a partir do momento da sanção presidencial do PLV, que vai se transformar em lei, a gente ter esse saldo para cobrir por mais 3 meses a conta de energia elétrica dos consumidores de baixa renda, tanto da cidade quanto do campo. Energia rural também será contemplado. A gente está calculando, pelos números que foram dados para a gente pela companhia e pelas informações também da equipe técnica do Senado e da Câmara, que isso pode atingir positivamente algo em torno de 110 mil famílias no Amapá. Esse é um procedimento executado unicamente pela CEA e o consumidor vai receber sua conta de energia com um crédito disponível na sua fatura. E, eventualmente, se a fatura dele for menor do que esse crédito, ele vai guardar ainda um saldo. E se for maior, ele vai ter ali um resíduo de conta a pagar. O Senado analisa uma proposta que cria novas regras para o setor ferroviário brasileiro. O objetivo é atrair investimentos privados, mantendo a presença estatal, ampliar a malha de trens e promover a revitalização de trechos abandonados. O novo marco regulatório das ferrovias, proposto pelo senador José Serra, é prioridade para o governo e para o escoamento de cargas do país. Faz 25 anos desde a desestatização do sistema ferroviário e 10 desde que o último regulamento do setor foi publicado. O relator do projeto de lei, senador Jean Paul Prats, explica que o segmento precisa de investimentos e de uma regulação da entrada de novos operadores para a manutenção da eficiência. A ideia é permitir que interessados em explorar uma ferrovia possam, em alguns casos, fazer isso por autorização e não por concessão ou permissão, como acontece hoje. Vão ser ferrovias construídas e operadas, portanto, em regime de direito privado, mas sem, em momento algum, abrir mão da segurança regulatória imprescindível a qualquer atividade estratégica para o país. A autorização é um processo mais ágil em comparação com a concessão. A concessão exige estudos prévios feitos pelo governo para poder realizar a licitação, além de mais controles do contrato por parte do Estado, já que a linha fica sob responsabilidade e propriedade do governo. A malha ferroviária do país tem pouco mais de 29 mil quilômetros de extensão e pelo menos 1/3 está subutilizado ou abandonado. As autorizações também vão ensejar novos investimentos para escoamento de áreas produtivas de minérios, de grãos, de outras mercadorias que hoje estão isoladas ou atendidas de forma ineficiente pelo transporte rodoviário. E a possibilidade do governo de fazer chamadas públicas planejadas
para identificar interessados em explorar novas linhas para conectar regiões ou até mesmo trechos ferroviários que hoje se encontram ociosos ou abandonados. Mas este especialista questiona o destino da indenização referente a esses trechos abandonados, apesar de reconhecer avanços no projeto. Ele tenta destravar o verdadeiro nó que está no sistema ferroviário nacional em função dessa falta de planejamento global desde 96. A indenização dessas linhas abandonadas não estão indo para os estados onde essas linhas foram abandonadas. Então pegar ali a FCA então é campeã das linhas abandonadas em Minas, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro então acabou. Minas então sofreu muito. E esse dinheiro não está indo para ressarcir esses estados. Eles estão indo para aplicar em outras coisas que de interesse da FCA. O presidente da Comissão de Infraestrutura é a favor do projeto. Há décadas o Brasil tomou a iniciativa de investir praticamente só no modal rodoviário, que além de ser mais suscetível a roubos e perdas, ainda é mais caro por conta dos combustíveis, dos pedágios e também das péssimas condições das rodovias brasileiras. Isso encarece muito o custo do Brasil. Tendo em vista que o país atravessa uma crise fiscal grave, é necessário atrair cada vez mais investimentos privados. E isso, no caso da malha ferroviária, só será possível se diminuirmos a burocracia e oferecermos vantagens às empresas interessadas. Esse engenheiro ferroviário acredita que o novo marco regulatório do setor vai ajudar a promover o desenvolvimento da economia do país. Com o investimento privado, nós teremos a tendência de ter uma participação maior do PIB, trazendo mais qualidade, eficiência e ganho logístico para o setor ferroviário. Até porque nós já temos até alguns investidores que estão aguardando o projeto entrar em vigor para que possam entrar e implantar as suas ferrovias e ofertar seus serviços. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.